Só um instante. Acompanhando aqui. Sim. Bom. Entramos ao vivo. Boa noite a todos. Bom, novamente boa noite. Estamos na sala da Sociedade Teosófica no Brasil para mais um encontro de Teosofia e Arte, que sempre acontece aos sábados às 19h30, com transmissão direta pelo YouTube no canal da Sociedade Teosófica no Brasil. Sejam todos bem-vindos. E hoje também nós temos uma nova apresentação com o irmão Marcos Queiroz e o irmão Edmar está conosco também fazendo essa mediação. No momento, nós vamos lembrar a todos que estão na sala do Zoom que cuidem, se caso não querem que sua imagem seja transmitida no YouTube, na sua câmera, fique fechada. E participem conosco no Zoom, as pessoas que estão no YouTube também, no chat de cada aplicativo. Há um espaço para a nossa interlocução, nossa interação, né? Então, dessa forma, eu vou passar a palavra para o Edmar Silva, e que pode fazer a apresentação também do nosso irmão Marcos Queiroz. Edmar, você está aí com a gente? Estou sim. Está me ouvindo? Sim, está. Está me ouvindo? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais esta apresentação do grupo Teosofia e Arte da Sociedade Teosófica. Nós já... Está falando? Sim, está tudo normal, pode seguir. Ok. Já há alguns meses que nós temos essa apresentação e temos tido bons resultados, né? O objetivo aqui como o próprio título geral da atividade diz, é juntar teosofia e arte. Fazer teosofia junto com a arte ou achar a arte na teosofia, né? Tudo junto, né? E hoje nós temos o prazer de ter um orador novo aqui para a gente, ainda não falou para a gente, o irmão Marcos Queiroz, de Salvador, a quem agradecemos por ter aceitado o convite, e ele vai fazer uma palestra de muito interesse, principalmente para nós que divulgamos teosofia, né? Lidamos com o ocultismo, né? As duas palavras são equivalentes, de certa maneira, e nós temos, então, a alegria de passar a palavra para o irmão Marcos. Bem-vindo, Marcos, obrigado. Obrigado, Edmar. Eu saúdo a todos os que chegaram depois, né? Com boa noite, né? Tá? E não sei se vai ter alguma abertura ou se já poderia dar início. Vamos fazer uma pequena meditação, né? Vamos fazer um pequeno recolhimento. Bem lembrado, Marcos, obrigado. Vamos nos recolher por alguns instantes, procurando nos conectar com os níveis superiores, buscando lá inspiração, buscando paz, tranquilidade, compreensão. Que esse trabalho seja para o nosso aprimoramento espiritual, para o refinamento de nossas percepções, de nossas inspirações,
e que todo benefício que porventura seja angariado aqui hoje, seja dividido com todos os seres. Esse é um trabalho em prol do bem para todos os seres. Projetemos luz sobre o planeta. Paz e harmonia para o planeta. Paz a todos os seres, em todas as dimensões. É o suficiente. Obrigado. Com você, Marcos. Eu queria ter acesso a compartilhar aqui a tela. Aí, no caso, precisaria a liberação. Está feito, Marcos. Você pode compartilhar conosco, sim. Ah, joia. Então, eu queria, antes de começar aqui a compartilhar, eu queria dizer que o que nós vamos abordar aqui é um pouco da experiência que eu tenho tido ao longo desse pouco tempo que eu tenho de membro da Sociedade Teosófica. Comecei em 2015, né? E desde que eu comecei, eu me adaptei a uma atividade que é de fazer cartazes para as palestras, de fazer algumas palestras em que eu buscava elaborar as imagens utilizando recursos da minha profissão, que é de arquitetura, né? E também de ilustrador, desenhista de história em quadrinhos, e que aproveitei essa experiência, né, para poder utilizar dentro do processo da aprendizagem da teosofia, né? E o que eu vou trazer aqui é um pouco dessa experiência. Então, eu dividi em 3 partes a apresentação, colocando primeiro alguns esboços à mão mesmo, feitos em cadernos, em livros, que eram utilizados para até estudo, né? Então, desenhos que serviam de uma compreensão melhor, né? Porque a gente sabe que quando a gente busca desenhar alguma coisa detalhadamente, a gente acaba procurando informações que a gente às vezes não procura se a gente apenas lê e tenta imaginar somente. Então, esse é um primeiro momento. O segundo momento, as próprias ilustrações feitas por computador ou por modelagem 3D, por softwares que a gente tem em arquitetura para justamente fazer os projetos. A gente também tem utilizado para ilustrações, né? Tanto para cartazes como para ilustrações das palestras, né? E, por último, uma atividade que é a mais recente de todas, começou esse ano. Na pandemia, eu me ofereci para fazer algumas capas de livros da editora Teosófica, e eu trouxe algumas delas aqui para assim, concluir o trabalho, né, apresentando algumas que nós fizemos e em que elas podem ser úteis para o aprendizado do ocultismo, né, da sabedoria antiga. Então, no fundo, a gente vai ver aqui várias ilustrações que eu acredito que vai instigar um pouco digamos assim, o conteúdo que elas possuem, e, de certa forma, a gente vai ter que passar sem aprofundar tanto os conteúdos dessas imagens, mas eu trouxe algumas delas que são de várias palestras e que eu trouxe justamente aquelas que a própria imagem ajudou ao aprendizado, à compreensão de algumas coisas que eu trouxe aqui para poder ilustrar e enriquecer esse conteúdo. Então, no fundo, é um pouquinho do conteúdo de vários temas que a gente traz em uma só abordagem, certo? Então, eu vou começar aqui. Deixa eu tentar... não sei se já está aparecendo aí para vocês. Sim, já está visível, inclusive com os slides laterais. Okay. Isso, agora está no modo de slide, Pronto. apresentação.
vou apresentar aqui, são os cartazes iniciais, né, de divulgação. Esse que ficou, assim, de certa forma, muito cheio de informações, né? Ele acaba sendo uma síntese de várias modelagens e desenhos feitos para algumas palestras, né? Mas vamos lá. Então, eu dividi justamente nesses 3 itens, né? Ilustrações didáticas para estudo, ilustrações e modelagens 3D didáticas para palestras, né? Vocês estão vendo meu mouse aí, né? Então, para as palestras e capas para livros de teosofia. Então, nós vamos começar por essas ilustrações, né? Aqui uma síntese de algumas das coisas que nós vamos mostrar aqui para vocês. Esse material, eu estou aqui com alguns cadernos que eu utilizei ao longo desse tempo meu de estudo. Então, eu pego um caderno assim de capa dura desse e começo a riscar e desenhar, tentando ilustrar algumas coisas que, às vezes, o livro não ilustra. Então, quando ilustra, às vezes a gente complementa com outras informações de outros livros. Eu vou passar aqui mais rapidamente por alguns exemplos que a gente tem aqui de ilustrações que a gente fez e depois eu vou me deter a algumas delas, né? Como esse daqui a gente não vai separar, esse aqui de baixo que eu estou mostrando, isso aqui são as letras em sânscrito, né? Correspondente a todas as pétalas do chakra laríngeo. Interessante que o entendimento de cada pétala do chakra laríngeo, como tem uma associação à vogal. Então, não é à toa que a gente, quando emite um mantra, está acionando esses vários sons aqui e estão associados a cada uma das pétalas dos... Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Algumas ilustrações que tentam enriquecer o conhecimento, né, de determinada área da teosofia e que que a própria ilustração vai trazer uma contribuição. Aqui a gente tem uma das páginas abertas do chakra básico, né, e o yantra desse chakra básico. Aí eu coloco aqui a ilustração do chakra em si desenhada, né, a partir da vidência de Lidbita, e aqui a partir do que os livros clássicos de Laya Yoga, né, trazem para a gente de forma... Laya Yoga ou Kundalini Yoga, etc. Aqui alguns símbolos presentes nesse yantra e os significados deles. Então, eu estou dizendo que isso aqui é justamente o material que a gente usou para colher as informações, anotar e servir de apontamento. Tanto serve para a gente fazer uma leitura antes da palestra, para poder revisar, etc. E quando a gente lê um livro, evidentemente que, passado algum tempo, a gente esquece do que leu. Então, esses pontos são pontos que ajudam a gente a ficar mantendo sempre na memória as informações. Então, eu acho que é de uma utilidade muito grande quando a gente anota, faz os apontamentos, etc. Então, eu trouxe aqui, né, cada chakra tem exatamente de um lado a sua apresentação a partir da vidência e das imagens colocadas no livro Chakras, e do outro lado a gente tem os símbolos, as letras presentes em cada pétala, né, e as deidades, né, as divindades associadas também, que dizem muito respeito a o que o chakra tem a nos falar, né, de sua função, etc. Então, eu trouxe aqui rapidamente eu vou passar mais rápido, porque justamente esses slides estão aí querendo apresentar justamente essas questões. Então, eu trouxe para vocês verem, né, esses apontamentos, né. Depois, esses apontamentos foram transformados em ilustrações feitas por computador, para que a gente fizesse a palestra, inclusive uma palestra que nós fizemos aqui pela Sociedade Teosófica no Brasil, né? Então, aqui nós temos algumas informações importantes, né, de que o chakra, ele na verdade é esse ponto que conecta com a linha
central da coluna, né? E onde estão justamente os nadis, né? Aqueles nadis centrais, né? Ida, Pingala e Sushumna, né? E aí é interessante a gente ter essa ilustração para a gente ficar claro que existe uma coisa que é chamada corola, e aqui é o talo e o chakra propriamente dito. Isso é o que ajuda a gente até a compreender aquela confusão que existe entre as cores dos chakras utilizadas pela abordagem teosófica e pela abordagem do yoga, né? Na verdade, porque um está se referindo a essas cores que veiculam, que circulam aqui, né? As correntes sutis que circulam pelos nadis, e o outro está se referindo à cor da corola propriamente. Aqui ilustração mostrando como a própria Kundalini tem vários níveis, né? Carapaçazinhas umas sobre as outras, e aí a gente entende também que quando a gente diz que a gente não despertou o chakra ainda, é porque essa parte mais sutil do Kundalini ainda não alcançou os chakras, abrindo eles, mas continua circulando a energia por outras camadas mais densas. Então, tudo isso são informações interessantes que aqui nós temos já uma ilustração, porque Leadbeater, no livro do chakra, ele fala que existem chakras abaixo do básico, né, mas que eles são chakras que são utilizados por magia negra e que por isso não é interessante desenvolver, nem aprofundar, ele nem abordou sobre eles, e aí eu encontrei essas informações em outros livros e coloquei a título apenas de enriquecer os conteúdos, mas claro que a gente também não correu atrás, porque não interessa muito. Aqui uma ilustração, né, justamente daquela representação da figura demoníaca, né, que tem aquela setinha para baixo, que ele alude a isso, até justamente o reforço dessas energias que estão abaixo do chakra básico, etc. Aqui mais uma ilustração que mostra essas correntes sutis passando e mudando de cor ao longo da coluna, e isso fazendo com que os chakras movimentem suas energias, né? Então, tudo isso são ilustrações que nos ajudam, né, a compreender melhor. Aqui eu separei essas que eu citei, que eu falei para vocês, né? E depois também a literatura clássica de yoga, que fala dos 5 pranas, né? E algumas cores que estão associadas a esses 5 pranas, e aí a gente entende, por exemplo, a coloração do chakra cardíaco amarela, né? E não aquela coloração que vem um arco-íris de baixo para cima, etc. Então, tudo isso são ilustrações que nos auxiliam muito a essa compreensão de como desenvolver, né? esse entendimento dos chakras, né? Aqui nós utilizamos o próprio padrão de desenho utilizado nos chakras, no livro Chakras, que tem um desenho que é esse aqui, só que ele está com os chakras na posição que Leadbeater coloca, e eu aqui coloquei como está no Laya Yoga, né? E coloquei também algumas informações do tipo que em pessoas diferentes, às vezes, tem um maior distanciamento ou aproximação desses 2 chakras, o frontal e o coronário. Está lá descrito detalhadamente isso, mas a gente não tinha uma ilustração para isso, eu acabei fazendo, né? Tentando trazer isso para a gente, né? Aqui é uma informação que já, nesse caso, vem de Geoffrey Hodgson, no livro O Lado Oculto da Igreja, e ele fala que quando nós fazemos o sinal da cruz, se fazemos esse sinal da cruz de uma maneira muito reverenciada, a gente consegue momentaneamente abrir esses 3 chakras, né? Justamente a intenção desse sinal da cruz é para isso. Curiosamente, eu encontrei em alguns livros de literatura católica e cristã antigos que falam, de alguma forma, não que abre chakras, porque eles não se referem aos chakras, mas eles dizem que é importante que seja feito esse sinal da cruz com muita reverência, para que se atinja o objetivo que ele se propõe, né? E é importante que a gente faça essas correlações, porque justamente
uma das metas, um dos lemas da teosofia é a religião comparada, então é interessante a gente fazer esses estudos, né? Aqui mostrando um pouco do conhecimento que nós trazemos já de teoria das cores para ajudar o entendimento dessa relação das cores com chakras, né? As cores luz, né? Trazendo uma maior luminosidade quando as cores se misturam, diferente de quando são cores pigmento. E a gente utilizando, de certa forma, para compreender a divisão dos cinco pranas diferentes e como eles se distribuem até nesses eixos de cores que estão associados aos ojas, pranas e tejas, que é da medicina ayurvédica, né? E como eles podem ser comparados com as três emanações básicas, né? Ensinadas para nós pela doutrina secreta, né? Forhat, Prana e Kundalini. E isso nos ajudou até a definir como seriam essas cores, quais seriam essas cores das três emanações, das três... Né? Aqui já trazendo de alguns livros as divisões dos pranas associadas aos órgãos, né? Então, ilustrações, né, que nós fomos colhendo a partir de dados que encontrávamos em vários livros. Aqui uma das páginas do livro do caderno que a gente fez, mostra já o estudo. Eu testei várias possíveis cores até chegar, né, aqui na ilustração a gente está vendo o vermelho, só o amarelo e o lilás, o violeta, mas aqui a gente já, dentro da ilustração que foi feita para a palestra, a gente já aprimorou, associando aqui o prana, né, propriamente, a segunda emanação, a uma cor que é mais associada à inteligência, né, a sabedoria, né, mas a sabedoria, o amor, sabedoria, etc. Aqui a gente tem a inteligência ativa, mais associada a Kundalini, ao Espírito Santo, etc., mas uma cor que é magenta e que quando vai descendo, se densificando até o mundo físico, ela vai chegar à cor vermelha, que é a cor da Kundalini propriamente, né? Aqui no plano físico, no nível de energia mais denso que ela alcança. Então, quando junta aqui a coloração amarela com a vermelha, a gente já tem um alaranjado que se conecta com o azul violetado. Sabemos que o laranja e o violeta são cores opostas, mas se integram justamente pela sua posição. E aqui elas se juntam nesse nível que é do mental superior e conecta com o Forhat. Então, é como se fosse o Espírito Santo, o Filho, né, e o Pai. Lembrando que a noção de Espírito Santo foi uma noção um pouco machista na época em que foi traduzido dessa forma, mas poderíamos até dizer que é mãe, filho e o pai, né? A verdadeira família, né, numa visão mais profunda. E a mãe seria nada mais, nada menos do que o que é chamado Espírito Santo. No fundo é a matéria-prima, né? É a matéria que é a mater de mãe, né? A matéria-prima que gerou toda a parte do universo que precisa existir estruturada dentro de uma condição física e toda estruturada para que a gente possa atuar, né, nela. Aqui já mostrando toda a relação dos chakras com as forças, as entradas de energia em todos os níveis, né, e atingindo a Terra e trazendo para a gente esse circuito todo, né. Aqui um pouco também da ilustração de formas, das formas mais elementares, atômicas, destas energias, como é descrito por Leadbeater, ainda no livro Chakras, né? Enfim, são ilustrações que ajudam, né, essa compreensão. No livro Chakras tem exatamente essa ilustração e a gente acabou colocando as colorações aqui, né? Então eu trouxe mais para enriquecer. E aqui eu vou passar mais rápido, porque são quase que as mesmas coisas que eu já mostrei em um outro caderno, em espiral, que vocês estão vendo aí, né? Eu já, de propósito, escaneei com as espirais e com a pauta, né? E os desenhos, de novo, feitos, né? Tentando organizar melhor o conteúdo, né? E aqui a gente tentando entender como é que funcionam essas correntes sutis, porque o tema da palestra era justamente os chakras e suas correntes energéticas sutis, e a gente tentando compreender como é que elas
se manifestam através de ilustrações de desenhos. Eu não coloquei todos, né? Mas só alguns que considerei importante para ver o que foi que realmente nos ajudou. Isso aqui a gente ainda vai falar mais adiante, mas já sobre uma palestra sobre aura, e a gente vai, quando a gente falar um pouco sobre cores, a gente vai abordar essa ilustração aqui, que foi uma conclusão depois de muitas leituras de Leadbeater e de Dora Van Koons, né, que também complementou muito as informações de Leadbeater, né, sobre chakras. Aqui já é uma abordagem mais associada à reflexologia, né, mostrando as conexões dos chakras com certos outros pontos do nosso corpo, né? Aqui com o pé, aqui associado a próprios pontos na cabeça, visto por baixo, visto lateralmente, até associando ao osso, e aqui em relação às mãos, né? E isso através das cores para ajudar o entendimento, né? Aqui já associando um pouco ao conhecimento de radiônica, né? E os instrumentos utilizados, as frequências dos chakras. E aqui, de novo, um esquema de cores e dos circuitos energéticos associados aos chakras, né? Nas ilustrações, e encontrando esse entendimento a partir da teoria das cores também. Isso tudo a gente ainda vai mostrar como que isso serviu de base para as ilustrações que nós fizemos posteriormente por computador, e utilizando modelagem ou utilizando softwares como Photoshop, CorelDRAW, InDesign, Illustrator, etc. Aqui também uma palestra que eu fiz recentemente, que eu fiz sobre o tarô, né, dentro da visão teosófica e tal, e aí também algumas ilustrações. Eu chamo a atenção, eu trouxe essas ilustrações também porque eu passei muito tempo lendo, estudando sobre o tarô, tentando compreender e fixar de uma maneira que não fosse apenas por memória as informações, porque no fundo a gente sabe que depois fazer conexões a partir das leituras, da posição das cartas, etc., não é muito fácil, e eu só consegui, digamos assim, entronizar essa linguagem depois que eu comecei a desenhar e pintar as cartas, porque aí eu fui conseguindo assimilar, me familiarizar mais sobre o significado de cada símbolo e de cada cor que está nessas cartas, né? Então, por isso que eu trouxe também, porque me ajudou nesse aprofundamento também, né? Bom, aqui já são as ilustrações que nós fizemos para a palestra, né? E a associação das cartas com os 7 raios, né? Então, essa é uma ilustração que nós reconstruímos, porque eu encontrei em livros assim muito mal acabadinhas, assim, tipo assim, preto e branco, e aí eu acho que escaneando carta por carta e colocando elas com fundo transparente e depois superpondo, deu um trabalhinho, mas no fim o resultado foi interessante, né, visualmente e tal. Aqui também para mostrar o significado das cartas da corte, a relação do terra, fogo, água e ar, né? Os 4 elementos com os 4 naipes e tal. Enfim, as ilustrações, a associação com o livro, enfim, são ilustrações que ajudam. Aqui, curiosamente, quando eu fiz essa palestra no Agni Yoga, né, daqui de Salvador, eu acabei descobrindo esse baralho Agni Harish, né, e coloquei também para mostrar como eles tinham ilustrações feitas pelo Nicholas Harish, que ajudaram muito que serviram de base para esse baralho, né, que muito belo, muito rico também, né? Interessante. Aqui algumas ilustrações da utilização que nós fazemos, né, e tal. Bom, eu não poderia deixar de falar, ao abordar sobre as ilustrações e como elas podem ser úteis no aprendizado, eu não poderia deixar de falar sobre
o livro referência maior dessa situação, que é o Fundamentos de Teosofia, que o Ginarajadasa, ele, no seu prefácio, ele diz justamente que esse livro resultou de uma série de palestras proferidas em Chicago em 1909. Nelas foi feita uma tentativa de expor a teosofia à grande plateia com o auxílio de diagramas, os quais haviam sido preparados em slides e foram projetados por uma lanterna sobre uma tela. Imagine, talvez, o pioneirismo da projeção de slides, né? Percebeu-se que era uma grande vantagem para a plateia olhar para um diagrama enquanto estava ouvindo o conferencista expor o assunto. A gente vê que hoje, mesmo com muitas ilustrações belíssimas que alguns livros trazem, já nem sempre é difícil a compreensão plena. Imagine num tempo em que isso não era tão fácil, né, como hoje. E ele trouxe esse livro com várias ilustrações, ele conseguiu resumir um conteúdo muito vasto da teosofia aí nesse livro. Aí a gente fez só colocar umas coresinhas, né, em alguns elementos que ajudariam até. Com certeza, na época era mais difícil. A gente sabe que era publicado livro com cores e tudo, mas não foi à toa que o livro está todo em preto e branco, porque era mais difícil, não era tão barato essa publicação com cores na época, né? Então, essa é uma excelente referência para mostrar como simbolismos, né, podem ajudar a gente ao entendimento de vários conteúdos dentro da teosofia, né? Aqui eu quero só fazer uma introdução para vocês rápida. Eu queria que vocês fizessem um experimento enquanto eu vou fazer essa abordagem para vocês, que é que vocês olhassem, contando até 20, para esta bandeira do lado esquerdo, a bandeira do Brasil, do lado esquerdo, que está com as cores invertidas, e depois de terminarem de contar, tentando fixar o olho sem mudar de posição. Aí eu queria que depois vocês passassem a olhar o lado direito, onde está em branco, que aí vocês vão ver as cores da bandeira como são, né? Exatamente. Isso diz respeito a uma situação que existe na nossa retina, que são os chamados cones, né? Os cones e bastonetes, mas especificamente os cones, eles conseguem captar uma frequência de cores de baixa frequência, que é o vermelho, e de alta frequência, que é o azul violetado ou violeta. E também tem um outro cone que enxerga frequências intermediárias. Quando a gente combina eles todos, a gente acaba obtendo todas as cores, a partir da combinação de cores-luz, né? Quando a gente, por exemplo, nesse caso aqui do azul, né, a gente sobrecarrega olhando para um azul, que é esse mesmo azul aqui da bandeira, né? A gente sobrecarrega a nossa visão olhando para esse azul. Isso significa que a gente está saturando, fadigando o cone que enxerga esse azul violetado. Quando acontece isso, a gente fica com os outros dois cones, que seria do vermelho e do verde, mais descansados. Então, quando a gente olha para o branco, a gente vai estar com o cone do vermelho e o cone do verde descansado e o do violeta cansado. E aí a mistura dos dois dá que cor? Dá amarelo. Então é por isso que quando a gente olha, insiste em enxergar uma cor como essa, violetada, a gente acaba olhando para o branco e enxergando somente o amarelo, porque a retina está temporariamente desabilitada a enxergar essa cor mais violetada aqui, azul violetada que está aqui. Isso eu estou dizendo a vocês porque isso é o princípio do equilíbrio dessas cores, né? É o princípio que nos ajuda a entender como que as cores se estruturam na aura da gente também. E esse entendimento gráfico ajuda também a gente na hora de escolher as cores, né? Ao fazer nossas obras e tal. Porque quando a gente põe cores complementares, como essas duas aqui, a gente está utilizando todos os cones em igual quantidade. A gente não tem um que fica fatigado em relação ao outro, né? Então, de certa forma, esse é o princípio que nos ajuda a criar um certo equilíbrio, uma certa harmonia, né? E esse é o padrão
RGB dos computadores que é utilizado, né, que é baseado nesse princípio da nossa retina, né? Então, é interessante entender que as cores, elas têm uma roda, né? Se elas são colocadas em uma roda, elas estão forçadas a serem colocadas numa roda, porque, no fundo, elas são como uma espiral ascendente e com raio crescente. O que quer dizer isso? Quer dizer, as cores, elas vão aumentando sua frequência e podem ser expandidas, considerando até como uma representação do processo evolutivo nosso e da nossa energia quando ela vai crescendo, né? Se a gente tenta colocar tudo dentro de um círculo, a gente está reduzindo de certa forma. Então, o magenta, que seria essa cor aqui, que estaria entre o violeta e o vermelho, seria uma cor não espectral. Então, a cor que representa um nível mais sutil até, que talvez a gente possa dizer que é ela que representa os glóbulos de vitalidade que Leadbeater tanto fala. Ele fala de um carmesim. Carmesim, quando ele diz, é justamente essa cor, mais ou menos aqui de um magenta, que é como a gente chama hoje, né? E é uma cor que é não espectral, é uma cor que está fora do espectro, porque o espectro, quando sai do vermelho, né? Considerando o arco-íris, sai do vermelho e vai até o violeta, quando ele chega no violeta, esse violeta já está... O ultravioleta é um vermelho que nós não enxergamos de uma oitava acima. Então, é importante a gente entender isso, porque existem oitavas abaixo desse vermelho visível e oitavas acima do nosso ultravioleta, que é invisível. Então, nós só enxergamos uma faixa dessa espiral. Então, é importante entender isso. E o que significa essa cor aqui, que está justamente entre esses dois? Dentro da radiestesia, muitos chamam ela de verde negativo, porque ela é oposta ao verde. Só que ela não é verde, é magenta, né? Mas é uma cor que, de certa forma, pode provocar uma ruptura ou pode provocar um ponto de mutação, de crescimento, de evolutivo, etc. Aqui é só as ilustrações que a gente utiliza para mostrar a questão do equilíbrio das cores, que pode se obter de várias maneiras, tentando buscar uma estabilidade aí nesse círculo, né? E que também nos ajuda a compreender essa harmonia. E um dos que aprimorou muito esse conhecimento das cores foi Vasily Kandinsky. Vasily Kandinsky era um entusiasta da teosofia. Ele se juntou com Schoenberg, né, que é o compositor famoso por trabalhar com música serial, atonal. Ele colocou essa frase aqui, que é importante, né? Toda forma, toda cor significa um sentimento. Não existe nada no mundo que não diga nada. Então, tudo tem um significado, mesmo que inconsciente, né? Mesmo que a gente não perceba, mesmo que seja alguma coisa que está fora do nosso alcance, mas tem sempre um significado. E, de certa maneira, ele buscou esse significado na teoria das cores dele. Ele tem uma teoria das cores que ele utilizou na Bauhaus, que Paul Klee também teve a dele e tal, mas a de Kandinsky, por ter um pé na teosofia, associado à teosofia, ele merece um aprofundamento nosso, né? Que ele fala, por exemplo, que de vários contrastes de acordes cromáticos, né? Como, por exemplo, o azul e o amarelo. Ele era afixado nessa relação do azul e amarelo. O tempo inteiro ele dizia que o azul está mais associado à terra, está mais associado ao plano físico, né? Está mais associado, vamos dizer assim, à personalidade, enquanto que o azul está mais associado ao espiritual, né? Ao celestial, a mundos mais sutis, e talvez a gente possa até ir mais além e dizer que a alma, ou ego, dentro da visão teosófica, né? E é interessante que a gente vai encontrar isso presente no seu livro, Do Espiritual na Arte. Ele tem esse livro, Do Espiritual na Arte, que ele fala justamente que o azul ele tem um movimento para dentro, de entronizar, de buscar ir para dentro, para buscar o seu mundo interior, né? E a gente sabe que o mundo interior é o nosso mundo mais sutil, o mundo mais elevado. E o amarelo tem um movimento mais de expansão, de conexão com a realidade, com o que está à nossa volta. A gente sabe que quanto mais a gente se entroniza, a gente busca o nosso eu, a gente
de certa forma, expande para outros níveis mais sutis, né? E aqui a gente pode fazer uma alusão muito interessante, porque quando a gente mistura nas cores pigmento o azul com o amarelo, a gente obtém o quê? O verde. E aí a gente teria algo que acontece na aura, e explicado por Dora Van Gelder Kuntz, no seu livro A Aura Pessoal. Ela diz, isso aqui já é uma ilustração que nós fizemos em modelagem 3D, e que é mostrando a aura e uma parte central que é verde. Desculpe. Que ela diz que é a parte da autonomia. E é justamente essa parte que integra céu e terra. É a parte da nossa conexão, né? E nessa parte central a gente divide as energias mais inferiores, as energias mais superiores. Mas mais inferiores não entendendo, sim, sempre somente energias muito ruins, não, mas energias que mais assim dentro da atuação nossa na Terra, no dia a dia, nas atividades do nosso dia a dia. Então, saber integrar e conectar, fazer uma boa relação entre esses dois níveis, é ter isso aqui desenvolvido, essa faixa da autonomia desenvolvida. A faixa da adaptação. Tanto que a gente vê em Leadbeater o significado das cores, a gente vai ver sempre o verde associado a esse termo, adaptação, né? Aqui mais algumas ilustrações, né, que aqui são ilustrações de artistas, de arquitetos, etc., mostrando como eles têm imagens, formas de pensamento que aparecem, que brotam na aura também, né? Então, isso nos ajuda bastante a compreender que nós, quando visualizamos, imaginamos alguma coisa, de alguma forma, essas imagens surgem, né, num nível sutil, surgem tanto no astral como no mental, nas formas de pensamento, mas também podem surgir em formas abstratas, no nível do mental superior, quando é o mental que já não assume formas e não busca concretizar nada, porque está num nível que é até incompreensível por nós dentro desse nível racional. Então, é interessante como aqui esse livro não poderia deixar de ter essas 19 ilustrações aqui para poder mostrar como que ela enxergava essa aura a partir de vários experimentos, várias experiências que ela fez. Curiosamente, o livro de Leadbeater, O Homem Visível e Invisível, ele aborda a aura de uma maneira mais genérica. Já a Dora Kuntz, ela claramente diz para a gente que o intuito dela de trazer esse livro foi de complementar com informações mais específicas de situações que ela via que a aura mostrava peculiaridades, né, a partir da profissão, tanto que ela mostra a aura de pessoas de várias áreas profissionais, até com problemas de saúde, com várias idades, etc. Aqui a gente vê a aura dentro da perspectiva do livro de Leadbeater, né? Homem Visível e Invisível, ele coloca, por exemplo, esse exemplo de aura aqui, né? Mas que isso aqui, ele diz, não é igual para todos, obviamente. E varia até para a própria pessoa, à medida que ela vai alimentando pensamentos. Aqui, de certa forma, é uma pessoa que é meio irritadiça, porque na aura em repouso, como ele chama, na aura em repouso, um vermelho está fixado aqui nessa parte inferior. Então, de certa maneira, a pessoa, numa explosão de raiva, vai estar assim, né? Numa raiva ainda maior, ainda ela pode estar com a raiva de uma pessoa e pode soltar chispas de raios desse tipo aqui, em formas de pensamento em direção da pessoa. Mas quando ela volta no seu estado normal, o vermelho volta aqui para essa zona, que é a zona que a aura fixa essa cor por ser uma pessoa que constantemente está se irritando, etc. Trouxe também esse gráfico que está presente em mais de um livro, no livro Formas de Pensamento, de Leadbeater e de Andy Besant, e nesse livro também, Homem Visível e Invisível, tem essa ilustração que nos ajuda muito também a entender aqui onde estão as energias acumuladas em maior quantidade, né? No mineral, no vegetal, no animal, no reino humano, no reino espiritual, e como a gente vai se sutilizando à medida que a gente vai alcançando um estágio
no caminho do adepto, né? Então, é interessante que ele ajuda bastante a gente a compreender, e eu trouxe por isso, para que a gente... Eu acabei repetindo essa imagem, mas aqui mostrando a ilustração, as cores, né, e os significados dessas cores, né, dentro da perspectiva do Leadbeater, né? Aqui eu trouxe para vocês verem as diferentes análises que eu estava fazendo sobre as cores no entendimento. Tanto uma interpretação como a outra é válida, mas eu, quando cheguei à leitura dos livros clássicos, até indicados pelo próprio Leadbeater no livro Chakras, né? O livro Forças Sutis da Natureza, que é de Rama Prasad, né? Esse livro ele esclarece muito com relação a essas cores e me ajudou até a chegar a uma compreensão melhor das cores das emanações, né? Bom, agora nós vamos partir para as ilustrações e modelagem 3D didáticas para palestras, né? Então, a gente começaria por alguns cartazes que eu vou passar rapidamente, que nós fizemos. Esse aqui foi até retirando da capa da revista Sofia, porque a gente fez um artigo para a revista Sofia, As Mil Faces do Mito, e acabamos fazendo uma palestra também sobre esse assunto, e acabei utilizando também o cartaz, a própria capa da revista, para fazer o cartaz, né? Aqui, esse do significado oculto das mandalas. Essa mandala aqui a gente acabou não fazendo ela exatamente, mas recortando e botando aqui num fundo diferente e tal, para dar um brilho, para ela iluminar e tal. Na palestra sobre o tarô, a gente pegou uma carta, o fundo da carta do tarô de Rider-Waite oficial, para servir como cartaz, né? Aqui não foi uma palestra em ambiente de teosofia, mas foi em um Instituto Ceareiros da Luz, que é um grupo que é bastante afim com os ensinamentos teosóficos, né? E acabei fazendo esse cartaz que, de certa forma, ilustra a questão da gente trabalhar a sombra da gente, né? Tentando crescer a partir dessas experiências. Inclusive, foi pouco antes desse período agora, aliás, já foi um período, né, da pandemia, que nós fizemos ela numa live, né? E foi um pouco para tentar resgatar alguns casos de pessoas que estavam em depressão e tudo, por conta desses fatos, dessa situação de estar dentro de casa e tudo. Então, essa palestra foi um pouco em cima disso. Então, tentando trazer a gente para outro nível de compreensão. Nessa mesma instituição, né, que é o Ceareiros da Luz, fizemos esse cartaz aqui, que é praticamente a capa do livro que serviu de base para a gente. E aí fizemos esse cartaz aqui, que acabou sendo fruto de uma obra de arte já existente na capa do livro. Da mesma forma que esse, nós pegamos a capa antiga do livro Chakras, da editora Pensamento, né? Antiga não, que até hoje eles têm publicado com essa capa. Nós colocamos aqui por cima dos desenhos que tinham dos chakras, que eram só pontos, eu coloquei as ilustrações dos chakras que estão dentro do próprio livro e remanejei para fazer o cartaz, né? Aqui, recentemente, também fizemos essa palestra na Sociedade Teosófica no Brasil, repetindo uma que fizemos na loja Kutume, há algum tempo atrás, da Aura Humana, tentando trazer justamente as ilustrações dos próprios slides da palestra para o cartaz. Aqui, a palestra de um irmão Afrânio, que é o nosso presidente da loja Kutume atualmente, e que ele fala sobre a vida após a morte, e colocamos aqui nessa ilustração. Novamente aqui, Fernando Gaspar falando sobre a vida depois da morte, aí buscamos uma ilustração que poderia trazer bem isso. Aqui sobre a constituição do homem, né? Utilizando alguns bancos de dados de imagens. O Dia da Fraternidade Universal,
Fernando Gaspar também falou. Aqui o nosso irmão Paulo Câncio, né, que está aqui colado nesse grupo de Teosofia e Arte, que já recitou poema aqui e tudo. A palestra dele sobre o poder do pensamento e sua ação e seu uso. Acabei colocando também aqui umas formas de pensamento que eu já tinha tirado para a palestra que eu fiz, aí eu coloquei para poder casar mais ainda com os ensinamentos teosóficos, né? Aqui uma palestra que fizemos sobre anjos, que, por sinal, está até na revista Sofia Atual um artigo dessa palestra que eu escrevi para a revista Sofia e entrou nesse último bimestre, que é fruto dessa palestra aqui. Essa outra que eu gostei muito, eu separei esses cartazes muito em função de eu ter gostado mais, né, do resultado, por conta da ilustração, né, que a gente vê aqui, né, refletindo muito bem o tema, né, preciosidade da vida humana. Só para fechar aqui, alguns mais que forma pensamento, uma palestra que nós fizemos já há algum tempo, os seres elementais, os espíritos da natureza. Aqui é a capa do livro que fala dos elementais, que eu superpus com uma outra figura de um banco de imagens e acabou resultando nessa capa. Recentemente também fizemos os arquivos acásticos, e mais recente ainda, que foi a última que nós fizemos pela Sociedade... Aliás, a última foi sobre o tarô, mas essa foi a penúltima, que é Geometria Sagrada, o simbolismo místico oculto nas formas, já em tempos de pandemia. E essas outras duas, que foi numa época que nós estávamos usando esse padrão, né? E aí fizemos todas com essa representação gráfica aqui. Aqui já repetindo um outro padrão diferente. E essas duas que foram no ano passado, sobre almas grupo e os campos morfogenéticos e emanacionismo, a teoria ocultista da evolução. Aqui seria a última que nós fizemos para o irmão Fernando Gaspar, que ele falou sobre a fraternidade africana, egípcios e zulus. Muito boa essa palestra dele, por sinal. E aqui a última do nosso querido Paulo Câncio, que falou sobre karma e obra. Bom, aqui são as ilustrações, algumas, é um apanhado de ilustrações que nós utilizamos para as palestras, né? Sempre quando a gente iria informar sobre... eu pediria que vocês me lembrassem depois de passar para vocês as modelagens, né? Navegar com vocês com essa modelagem no final, quando a gente terminar, que é capaz de eu esquecer. Mas, assim, aqui a gente representou os planos, né, existenciais, né, os planos cósmicos, e sempre que possível também as divisões, quando a gente tem aqui dentro do plano físico, o corpo etérico, o duplo etérico, o corpo astral ocupando todo o plano astral, aqui o plano mental dividido em mental inferior e mental superior. Então, é interessante que essa ilustração mostra bem claramente, né, usando cores e tudo mais, né, para mostrar o nível de sutileza e de frequência vibratória. Aqui já tentando dar uma modernizada nas ilustrações, buscando modelos 3D mais joviais e tal. Eu encontrei esse também que utilizei muito nas palestras, fui aprimorando essa ilustração. De início tinha eu usava simbolismos para os corpos mais sutis, porque como a gente não conhece muito, né, como a gente não sabe muito como que eles seriam, ou já que eles são arrupas, né, sem forma e tal, como seriam eles. Então, acabamos voltando a uma representação mais de ovoide, para a gente ter algo que seja dentro da nossa compreensão, dentro de uma possível compreensão, como se a gente estivesse reduzindo um pouco as dimensões. E aqui, de certa forma, também foi uma tentativa de ajudar essa compreensão. Essa ilustração, em especial, ela está colocando o corpo físico e o corpo etérico como se tivessem duas dimensões. Entendam que é como se a gente estivesse reduzindo uma dimensão. Da mesma forma, estamos reduzindo uma dimensão do corpo astral,
com seu ovoide e sua contraparte. Então, é só para a gente perceber como há uma diferença dimensional de um para o outro, um abarcando muito mais, né, a dimensão, a quarta dimensão, né? E aqui, nesse caso, representando pela terceira, né? E, de certa maneira, se a gente colocar esses dois corpos aqui dentro desse, a gente vai entender melhor como é que a coisa acontece de fato, porque esses corpos não estão separados, eles estão num único corpo, é uma unidade. A gente só separa assim para a gente conseguir entender melhor e distinguir melhor eles, né? Então, imaginem que se aqui tem 2 dimensões e o corpo físico tem 3 dimensões, o corpo astral 4, o mental 5 e assim sucessivamente. Então, a gente está tentando representar algo que não é muito fiel, mas ajuda a gente compreender algumas coisas, algumas questões, né? A ligação aqui do cordão de prata, né? Presente aqui também, né? Enfim, essas ilustrações ajudam muito a gente a compreender como é que se dá, né, o processo de a interação entre auras, né, tal, aqui tentando complementar ilustrações que já existem em livros, né, tentando entender como é que durante o sono se comportam esses corpos, né, como eles se fixam de alguma forma e ou viajam ou permanecem a uma certa distância, a viagem acontecendo apenas no nível mental das formas de pensamento e da imaginação, né? Aqui os globos, né? Naquele conceito das cadeias planetárias, né? Os vários globos em planos diferentes, né? Na ilustração aqui. Então, assim, eu trouxe aqui uma representação, aqui o chamado Tesseract, que é o cubo, o hipercubo na quarta dimensão, também ajudando a gente a compreender a existência de uma quarta dimensão. Acho que para essa palestra cabe muito a gente falar que, por exemplo, o Tesseract, ele é conhecido, não é o Tesseract dos filmes dos Vingadores, não, né? Apesar de eles terem usado esse termo, esse nome, mas o Tesseract, ele é um cubo na quarta dimensão, projetado na terceira. Só que a gente só pode entender ele se ele estiver tridimensionalmente, né? Existindo tridimensionalmente. Então, se a gente entendesse isso aqui como um cubo tridimensional real, os vértices deles conectados, a gente estaria como uma sombra, representando a sombra de um cubo da quarta dimensão na terceira. Da mesma forma que 2 quadrados com seus vértices conectados é a sombra de um cubo da terceira dimensão projetado nas 2 dimensões do papel. Não é fácil de entender, mas se não tiver uma ilustração, fica mais difícil ainda, né? Aqui mostrando figuras sextavadas, multifacetadas, projetadas, e como a gente pode, às vezes, representar com figuras assim, imagens que estão na quarta dimensão, na quinta, na sexta, porque elas, ao se projetarem, né, como se tivesse uma luz projetando sobre ela, sobre um plano, elas conseguem formar um desenho mais complexo, né? E é isso que tem sido muito utilizado na física quântica hoje em dia. Aqui, os GIFs animados ajudando a gente também até a compreender que a aura é dinâmica, as auras são dinâmicas e que possuem os desenhos transparentes e que a gente consegue ver através e tal. Então, de acordo com os pensamentos, de acordo com os sonhos que estamos tendo, elas vão vibrando e alterando sua composição. Numa ilustração como essa aqui, a gente pensa que tudo isso aqui, que está verde, vermelho, violeta, etc., é tudo paradinho, mas não. Tem uma dinâmica que pode estar mais rápida ou menos rápida de acordo com a nossa agitação dos pensamentos, né? E é isso que as pessoas que fazem leitura de pensamento, telepatia, etc., conseguem captar, né, juntando com a tradução que a própria aura da pessoa pode vir a fazer, consegue compreender o que o outro está pensando e o que o outro está sentindo, etc. Eu não podia deixar de mostrar as ilustrações do próprio livro Chakras, como exemplares muito bons disso que nós estamos falando, né? Nesse livro que está agora recente, publicado pela editora Teosófica, eu até recebi já o meu aqui, o meu exemplar, como autor da capa, então já tenho ele aqui. Então,
esses chakras, eles estão com uma ilustração que, segundo o Leadbeater, não estão perfeitas, porque não tem como ser perfeito numa representação em papel, bidimensional, etc. Mas ele tentou ser o mais fiel possível, junto com a ilustradora, né? Buscando retratar bem. Aqui são várias representações que nós utilizamos para ajudar a ilustrar o conteúdo dos chakras, né? O entendimento dos chakras, mostrando aquela condição de ele estar num talo distante, tudo, e mostrando como existem variantes do conhecimento da yoga e da teosofia, né? ou do hinduísmo, vamos dizer assim. A gente tem aqui algumas ilustrações que ajudam até a gente compreender melhor isso. Aqui já mostrando como os chakras se casam perfeitamente com o entendimento da acupuntura e os pontos de acupuntura. Alguns deles presentes à frente e atrás estão associados aos chakras maiores, né? Isso já por pesquisas feitas pelos próprios acupunturistas. Aqui um padrão que nós usávamos muito e o que passamos a usar recentemente para não ficar essa musculatura tão exagerada aqui, para a pessoa também não se sentir sem estar representado na ilustração. Aí acabamos trazendo essa outra ilustração que foi a que serviu para a capa do livro Os Chakras recentemente. Nós íamos fazer com essa ilustração, mas na própria autocrítica eu achei que não iria ser muito interessante ter esse corpo musculoso demais aqui, e acabamos trazendo esse outro que faz a gente perder um pouco a personificação da figura humana em si, para que não ficasse uma coisa muito assim, a figura de uma pessoa ali representando os chakras, né? Então, no fundo, é como se nós estivéssemos representando os chakras no próprio duplo etérico da pessoa, né? Com essa coloração meio azul violetado. Aqui outras ilustrações que foram feitas para a palestra e tal, e mostrando como os chakras maiores são resultantes do cruzamento de várias nadis, né, assim, presentes, cortando aqui, né, 21 nadis. Aqui quando temos 16 já chakras secundários e somente 7 chakras terciários, e assim sucessivamente. Aí a gente tem ilustrações mostrando chakras de uma outra configuração com as suas pétalas, etc. Aqui já é uma tentativa modelada em 3D, aqui nós que fizemos num programa de computador de arquitetura, nós tentamos traduzir. Na verdade, esse aqui deveria estar rotacionado em 90 graus, porque essa linha é vertical. Mas, assim, aqui são os chakras, como representado no livro Chakras, e aqui como nós colocamos nas ilustrações em 3D, mas depois achamos preferível até pegar os próprios chakras. A vantagem dessas ilustrações é que elas têm o formato de pratinho, né, como eles são exatamente. E quando a gente coloca a ilustração no 3D, a gente acaba tendo ela chapada num círculo, né, plano, né? Numa palestra que fizemos sobre formas de pensamento, também tentamos modelar em 3D algumas dessas formas de pensamento aqui, né? E aqui são algumas ilustrações que nós fizemos. Essa aqui mesmo foi uma mostrando a pessoa, quando ela concentra o pensamento dela sobre alguma coisa, ela cria uma espiral desse tipo, como explica o Leadbeater e Annie Besant. E aqui mostrando quando há uma ideia, quando surge uma ideia genial, e aí abre essa bola aqui amarela, e que, de certa forma, inspirados nisso, muitos autores em revistas em quadrinhos ou em algumas outras obras, eles colocam a lâmpada como se fosse uma ideia, né, que aparece na cabeça da pessoa. Aqui é uma ilustração mostrando uma pessoa em oração, né, uma forma de pensamento de baixo para cima, e a gente ilustrou aqui como uma figura modelada em 3D. E aqui a resposta, né, a resposta do alto, de auxiliares invisíveis que nos ajudam, que respondem, que dão um retorno a essa mensagem, essa oração. Aqui várias ilustrações ainda do livro, ilustrações resultantes de música tocada por orquestras, etc.
algo que o Geoffrey Hodgson traduziu com mais detalhes ainda em um livro específico só sobre isso, usando a clarividência dele. Ele mostrou formas musicais na sua vertente de formas de pensamento, como é que elas se apresentam, né? E aqui eu queria trazer para vocês uma abordagem bem interessante, que é do livro de Drunvalo Melquisedeque, O Antigo Segredo da Flor da Vida, e que nós utilizamos associando a alguns conceitos, quando falamos de geometria sagrada, e utilizamos alguns conceitos desses que a ilustração também ajudou muito a gente a associar conteúdos, né, interessantes. A primeira coisa que ele fala é que existe uma sequência sólida no conhecimento digamos assim, da criação do universo, ou de tudo que existe, né, em informação no universo, partindo de um círculo, né, que seria uma forma mais básica. Por menor que seja esse círculo é uma forma básica. Então, se a gente pega um círculo desse, repete ele com seu mesmo diâmetro, e vai tentando circundar este círculo com outros círculos do mesmo diâmetro, nós vamos obter uma forma que é essa daí. E observem que coisa interessante. Se eu botasse o círculo diferente do círculo central, né, em volta dele, eu não teria conseguido colocar esses 6 círculos em volta, porque criaria alguma coisa não muito regular e não conseguiria chegar aos 6 em volta do círculo. Então, no momento em que nós conseguimos colocar 6 círculos em volta de um círculo com o mesmo diâmetro, isso quer dizer que existe aí um conceito de septenário também. Repare que nós temos 6 círculos em volta e um no centro. São o quê? 7 círculos. E isso é como acontece no próprio processo de embriogênese, né? Essa multiplicação vai acontecendo e a gente tem que entender também que se a gente pegar cada círculo desse e subdividir, a gente vai ter o quê? 49 subplanos dentro dos 7 planos. Isso lembra alguma coisa? Claro que lembra. Lembra o nosso entendimento, né, teosófico, das subdivisões dos planos e subplanos, né, do universo. Então veja como a ilustração ajuda a gente a não só digamos assim, representar isso de alguma maneira, mas perceber que este conceito também está presente na geometria. A palestra sobre geometria sagrada girou em torno disso, e aí eu acabei mostrando uma série de obras de arquitetura e de obras de arte que retratavam isso também. Aqui não vamos fazer isso também porque tomaria muito tempo, mas se a gente continuar essa trajetória de círculos, né, a gente vai fazendo uma construção e vai obter aquilo que eles chamam de fruto da vida. Vocês viram que a outra formação era o ovo da vida. Aqui o fruto da vida. E aqui aí já é consequência, né, resultante do ovo da vida. Mas notem que tudo isso a gente está chamando de sequência sólida. Depois nós vamos mostrar a sequência líquida, né? E se fizermos uma divisão em eixos como se fosse dimensões, né, x, y, z, a gente pode aqui obter formas geométricas que seriam as formas, os 5 sólidos de Platão, né? O tetraedro associado ao fogo, o hexaedro ou cubo associado à terra, o octaedro associado ao ar, o icosaedro associado à água, e repare que os pontos vão sempre estar tocando os centros de algum círculo, né? E todas as 4 sólidos juntos aí. Bom, isso se a gente considerar que essas bolas, elas são intangíveis, né? Ou melhor, que são tangíveis, elas são sólidas, não conseguem ser uma penetrar a outra. Mas se admitirmos essa possibilidade numa sequência mais sutil, que é, em vez de sólido, líquido, a gente vai ter outra sequência, que é essa daqui, ó. Vou passar mais rápido. A gente vai ter essa dinâmica das formas que vão poder criar todo esse desenho e que gera a chamada flor da vida, né?
E essa flor da vida já nos faz chegar até o chamado akasha. Então, repare que isso aí é como se fosse uma projeção bidimensional de algo que está num nível tridimensional, que, por sua vez, já é projeção de algo que está no nível tetradimensional. E assim sucessivamente. Então, a gente sabe que o akasha só podia estar representado numa sequência mais sutil, porque o akasha já está fora do quaternário físico, né? As 4 forças, né? Os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Ele está acima, o akasha. Então, com isso a gente percebe como a geometria nos ajuda não só a representar, mas também a compreender dentro dela própria, da própria geometria, como que o universo também se constrói, né? Aí a gente vai ver a flor da vida presente em várias obras, né? E magistralmente retratada em algumas representações interessantes, até algumas formações misteriosas de campos, né? Onde elas aparecem misteriosamente e tal. E como se conecta com a árvore da vida, né? E outras formações mais, né? Então, aqui, se a gente quiser, a gente pode fazer conexões as mais diversas. Aqui, as conexões com os embriões. Aqui, a construção né, na sua sequência. Aqui, o próprio átomo primordial, chamado átomo físico térrimo, que podemos associar a supercordas, né, tal, por conta de muitas semelhanças que existem nessas teorias atuais da física quântica. E olhe como aqui está presente o Vesica Piscis, que seria essa primeira divisão dentro da sequência líquida, né? Então, nós temos essa representatividade aí, e a gente não pode esquecer que essa forma do átomo físico térrimo lembra muito a gente outra coisa, né? Que é aquela forma espiralada da nossa coluna vertebral, o que nos faz imaginar que existem também subdivisões de chakras aqui, porque a gente sabe que na informação da literatura da química oculta, que por sinal eu tenho esses livros, né? Na verdade, esse é um livro especial porque ele tem as ilustrações, uma edição ilustrada, então não podia deixar de trazer ele, porque justamente sem essas ilustrações muita coisa passaria batida, né? Então, aqui a gente percebe que, nesse livro, ele fala que existem, dentro do próprio átomo térrimo, a gente tem ali as várias dimensões conectadas ao físico, né? Então, o físico conectado ao astral, conectado ao mental, conectado ao búdico, ao átmico e tal. E, com isso, é que um desses átomos, que é especialmente o átomo permanente, presente em cada um desses corpos, ele vai fazer com que as memórias de cada corpo desse seja transmitida para o nível superior. Então, é importante que a gente entenda até que esses chakras que são conexões, né? Se a gente tem um chakra no nosso corpo etérico que nos faz conectar com o corpo astral, ele é um conector com o corpo astral, é impossível não admitir a ideia de existirem microchakras aí presentes na conexão desses átomos utérrimos com os seus átomos correspondentes dos níveis superiores. A gente já sabe que existem diferentes ordens de espirila girando, 7 ordens de espirila que se curvam e se recurvam e curvam até que no final, quando você desdobra tudo, quando você solta essas curvas todas, o que você tem são essas bolhas no coilon, que seriam o vazio, né, dentro da Constituição Universal, mostrando que as literaturas clássicas hinduístas estavam certas quando diziam que a matéria é constituída de nada, de vazio, o chamado Mula Prakriti, né? Então, são representações que nos ajudam a compreender a essência. E indo mais a fundo até no entendimento da química oculta, a gente vai ver como que os videntes, clarividentes, Leadbeater e Annie Besant, descreveram para a gente os átomos como eram vistos por eles. E repare que os átomos vistos por eles não são átomos obtidos a partir de microscópios eletrônicos que bombardeiam eles com elétron primeiro,
ou que passam por aceleradores de partículas que fazem alterar a sua constituição. Numa configuração mais próxima hoje, a de Ehrenschrödinger, a configuração dos átomos são muito mais semelhantes a esses que Leadbeater e Ian Besant representaram, porque eles falavam de orbitais, os chamados orbitais S, os orbitais P, tal, que fazem a conexão das valências de um átomo com outro, formando as moléculas, e também quando a gente percebe a presença de formas geométricas, dos sólidos de Platão. Isso é dito na nossa química hegemônica hoje, a química oficial, acadêmica, etc., mas eles não representam isso em momento algum, não mostram que há uma tetravalência quando acontece uma representação tetraédrica, assim, como a do carbono e tal, mas eles não mostram como isso aparece, e para os videntes isso apareceu, porque estava mostrando na sua estrutura natural, e não a partir de bombardeios de microscópios eletrônicos ou de aceleradores de partículas. Aí aqui foi uma ilustração que a gente fez, que eu sempre repito ela quando possível, mostrando a sequência dos vários planos, vários subníveis, né, da matéria até chegar ao átomo físico térrimo, né? E aqui o comparativo da física hoje atual, né? Chegando até as supercordas. Então, eu acho que essa ilustração levou um tempo para eu chegar a ela, mas ajudou muito a eu compreender escala, compreender subdivisões, compreender o que estava sendo traduzido com o éter 4, éter 3, éter 2, éter 1, ou o chamado plasma, né? Aqui a protomatéria, metaprotomatéria elemental, enfim, e os nomes muito complicados, às vezes, que são colocados, né? Mas a gente, aqui o etérico, superetérico, subatômico e atômico. Imagine que é confuso a gente entender que o subatômico está antes do atômico aqui, mas a gente até compreende quando esse atômico é o átomo mesmo primordial, é o átomo no sentido de Demócrito, né? Quando ele considerava o átomo a parte mais indivisível da matéria, né? Pelo menos da matéria física, né? Dentro de uma visão teosófica, porque se a gente quebra o átomo físico térrimo da matéria física, a gente vai obter matéria astral, né? Isso aqui foi uma outra ilustração que me ajudou muito também a compreender a realidade porque a gente percebe na apresentação do livro de Química Oculta que existem esses dois triângulos, né? E que, de certa forma, isso antecipou a descoberta dos quarks, né? Só que uma pergunta que não quer calar é por que teriam dois quarks num átomo de hidrogênio quando ele só tem um próton, né? E dentro de um próton só tem esses 3 quarks e não 6 quarks, né? Na verdade, a gente entende que como a visão que estava sendo utilizada pelos clarividentes, né, de Leadbeater e Ian Besant, era uma visão etérica, eles diziam que criava-se um tubo que conectava eles com o átomo como se fosse uma lupa que ajudava a ampliar, uma lupa etérica. E então eles estavam vendo no nível etérico, não existe plano etérico, é plano físico mesmo, né? Mas nos subplanos etéricos. Então, se a gente sabe através das literaturas teosóficas que existe uma contraparte etérica exatamente igual à física, né? Então eles estavam vendo, na verdade, o próton físico denso e o próton físico etérico superpostos. Então isso é interessante para que a gente compreenda, né, algumas coisas que podem ficar em dúvida, né? Aqui, de certa forma, foi algo que deu um trabalhinho, mas aqui foi uma tentativa. Essa aqui ainda não foi nem a final, mas a tentativa de modelar esse átomo em um programa de modelagem 3D, tentando chegar a essa configuração mais próxima possível, e aí a gente acabou utilizando ela para buscar ilustrações. Aqui mostrando vários níveis Isso aqui seriam partículas de vários níveis, e o que é incrível é que a gente, quando estuda química oculta, a partir de ilustrações, de compreensões maiores, a gente vai entender que cada partícula tem uma personalidade diferente, não é igual.
nenhuma é igual à outra, e elas têm configurações que se assemelham por conta da forma como elas se ligam, mas elas vibram, elas estão ali, né? Elas têm uma personalidade. Então, é como os chamados quarks e subquarks dentro da partícula, dando peculiaridade a elas, né? E aí a gente começa a fazer conexões interessantes. Se a gente pegar o livro Duplo Etérico, que é outro livro bastante ilustrado, a gente vai compreender, por exemplo, nessa ilustração dos glóbulos de vitalidade, como esses glóbulos de vitalidade se associam muito ao chakra, o chakra esplênico, que é formado por exatamente essas 6 pétalas. Repare que são 6 pétalas com uma pétala no meio. Isso lembra a gente aquela formação nesse instante da geometria sagrada que mostramos há pouco. É septenário aqui. E é o chakra que distribui o prana sobre o organismo todo. E esse prana é representado como um glóbulo de vitalidade, tanto por Leadbeater quanto por Arthur Power, em Duplo Etérico. Repare que cada átomo físico térreo desse aqui está associado a uma dessas 6 cores, né? E a gente tem um no meio que é associado ao magenta, que eu falei nesse instante a vocês, que é a cor não espectral. Então, ele está central e ele está, de certa forma, dinamizando todo o fluxo de energia e distribuindo. Porque a gente vai ver daqui a pouco nas ilustrações, a gente viu nas ilustrações, aliás, que é através do esplênico que essa energia se distribui pelos outros chakras, né? Então, o micro está aqui representando o macro. É uma coisa bem holográfica, né? Porque está presente, o todo está na parte, a parte está no todo, né? Utilizamos também em uma palestra sobre astrologia e associada a Jung. Isso aqui ficou meio fora, escapou, na verdade, porque na hora de a gente mover, saiu. Mas, assim, mostrando como os mapas astrais estão associados ao entendimento da psicologia analítica, e a gente acabou usando representações como essa que ajudaram muito, que eu encontrei em um livro, mas eu acabei aprimorando ela, mostrando que a gente tem sempre uma função superior e uma função inferior, e essa função superior é a que a gente tem mais presente no nosso mapa, e as funções intermediárias que são auxiliares, de certa maneira. Então, quando a gente tem, por exemplo, o elemento ar como uma função superior, automaticamente nosso elemento água é a função inferior, e essa função inferior precisa ser observada, porque geralmente é onde estão os problemas maiores da nossa psique. Então, essa ilustração é muito interessante para a gente entender essa conexão, e por isso que eu trouxe aqui para mostrar os planetas internos e os externos. Enfim, aqui eu acabei descobrindo nessa palestra que eu fiz que existem fontes específicas até para a gente produzir alguns dos simbolismos da astrologia, né? Eu baixei umas fontes que trazem os aspectos planetários, trazem os próprios signos, etc. E aí eu acabei utilizando muito eles nas representações. Aqui, uma síntese do significado junguiano de cada planeta, de cada astro, né? Com a representação deles em cima, a característica de serem inferiores, exteriores, luminares, pessoais, sociais, geracionais, etc. Então, isso aqui, eu acho que, juntamente com, claro, não está a palestra toda, mas toda a palestra ela traduzia um pouquinho, era um pouco síntese da astrologia, para que a gente não precisasse falar de astrologia, até porque eu não sou astrólogo, nem poderia falar com tantos detalhes de aprofundamento, mas a intenção era mostrar a conexão de Jung com a astrologia e a astrologia com Jung, e por isso foi muito interessante a gente ter as informações básicas de astrologia sintetizadas através das imagens e das ilustrações. Aqui vai mostrar até a representação dos planetas retrógrados, como que eles se tornam retrógrados, apesar de não estarem andando para trás. Uma coisa que muitas vezes confunde a cabeça se não for através de ilustrações. Então, eu trouxe esse aqui só como um exemplo de como ajuda a gente a entender melhor, tendo a ilustração, né? Esse aqui já é uma palestra sobre os elementais, e que a gente mostrou a evolução do reino humano, a evolução no reino dévico, né, no reino angelical,
que começa com os elementais e chega até os arcanjos mais elevados. E aqui ajuda muito a mostrar que existe uma evolução paralela, passando pelos mesmos estágios, sendo que sem se encontrarem, né? A não ser em um certo momento de escolha, de transitar do reino humano para o angelical. Mas aqui foram algumas ilustrações que a gente acabou colhendo, né? Alguns GIFs animados, aqui mostrando como os seres dévicos, eles se comunicam através de cores e formas. A gente pode até achar que isso é primitivo, mas porque a gente não percebe como cores e formas têm mais a dizer do que as palavras, porque dificilmente não se entende algo através das cores e formas quando ela é transmitida diretamente pelos corpos mais sutis, né? Então, é bem interessante e enriquecedor para a gente. Essas ilustrações de hierarquia angélica mostram também como há uma superposição, a gente reencarna inúmeras vezes na forma elemental e em determinado momento, quando chega aqui, já pode passar para cá, ou alguns demoram mais e transitam já no nível mais acima, mas, de certa forma, mostra que existe uma faixa de superposição evolucional aqui. Tipo, quem está nesse nível, provavelmente quem está nesse nível aqui poderia transitar a qualquer momento para o de cá, ou seja, já alcançou um nível evolutivo mais avançado e assim sucessivamente nas várias cadeias. Isso é muito interessante, inclusive por causa dessa fala que Leadbeater coloca e essa ilustração que foi obtida em alguns livros, se eu não me engano foi num livro de Arthur Power, né, que nós obtemos essa ilustração, e também ele, no Fundamentos de Teosofia, está presente. Então, ele fala que a vida que atingiu uma grande árvore florestal jamais desce a animar um enxame de mosquitos, nenhuma família de ratos, camundongos, animaizinhos semelhantes, ao passo que estes são formas apropriadas para aquela porção da onda de vida que deixou o reino vegetal ao nível da margarida ou do dente de leão. Então, veja que existem formas, então, vegetais que já são no nível tão evoluído, como animais que estão no nível tão evoluído que pouco diferenciam em nível vibratório do nível humano ou do nível animal. Então, essas ilustrações... Aqui foi uma pirâmide que nós fizemos para tentar mostrar a quantidade de seres na base, que é maior, e a quantidade cada vez menor dos seres que vão avançando no estágio seguinte da evolução. E aqui, essa ilustração foi retirada também de Fundamentos de Teosofia, mas eu trago ela depois com as ilustrações dos próprios animaizinhos aí presentes. Aqui já no caminho dos elementais, né? Ou da evolução dévica, angelical, as mesmas coisas acontecendo, né? Nos vários níveis, nas várias etapas. Aí eu trouxe aqui a fala já de Geoffrey Hodgson no livro O Reino dos Deuses, por sinal já a versão da editora Teosófica recém-lançada que nós fizemos a capa. Então aqui, anjos e homens, 2 ramos da família de Deus, podem ser atraídos para uma comunhão e cooperação íntimas, cujo principal propósito é elevar a raça humana. Então, aqui a gente tentou encontrar anjos, querubins, etc., nas potestades, nos vários estágios da hierarquia evolutiva angelical, para colocar nessa escala aqui e ajudar a esse entendimento do reino dos anjos. Marcos, perdão, mas eu devo informar que nosso tempo está finalizando. Faltam 1 minuto no tempo regulamentar. É só para efeito de informação, por favor. Desculpe, eu acho que eu passei demais no tempo, né? Então eu vou avançar, só mostrando algumas outras ilustrações que a gente utilizou para mostrar a questão da alma grupo, né? Que isso está presente no livro de Arthur Power. Aqui, novamente, a ilustração que eu disse que é do Fundamentos de Teosofia. Bom, eu vou passar mais rápido agora, porque teriam algumas ilustrações, só mostrando aqui já a respeito da cadeias planetárias, né, e os esquemas de evolução, né, terrestres. E assim, para finalizar, que eu acho que só para a gente encerrar mesmo, porque o tempo já não permite, eu vou só mostrar algumas capas que foram feitas, né, que é o Reino dos Deuses,
recentemente. Um discípulo solitário, a vida e obra de Tetsuba Hall. Os chakras, que acabou de ser lançado agora. Ciência Oculta e Ciência Moderna, que é o novo nome que foi dado para o livro Ciência e Ocultismo, de Time. E, por último, o segundo volume de História da Sociedade Teosófica, já os anos da Índia, né? O período dos anos da Índia. A gente utilizou a coloração, isso foi muito discutido pelo comitê, né, de editorial, que acabou utilizando a cor da bandeira da Índia por conta dessa, uma das cores da bandeira da Índia, para poder ficar mais fiel, né, à realidade. Bom, e aqui nós temos, desculpe, mas pulou aqui, um livro que ainda não saiu, não foi publicado, não sei porque não está querendo passar, que é o livro H.P. Blavatsky, Tibete e Turku. Esse livro vai ser publicado brevemente, e a gente acabou pegando uma ilustração que está muito sendo utilizada agora aí, né, que é uma ilustração que foi restaurada, foi refeita e tal, e a editora adquiriu os direitos recentemente para utilizar ela. Aí nós fizemos uma ampliação dela com um delete inteligente do Photoshop, que acrescentou aqui para poder ganhar um formato mais associado à capa, né, no sentido vertical. E é isso. Desculpem, por favor, por ter ultrapassado o tempo, e a gente talvez não tenha como apresentar mais aquelas modelagens que nós queríamos, né? Porque dá tempo de algum bate-papo, alguma coisa, ou realmente extrapolou? Realmente nosso tempo ele é bem à parte, mas nós não tivemos perguntas, mas nós tivemos agradecimentos no YouTube, e eu vejo, comentando com o Edmar também pede desculpa de não estar presente aqui no momento nessa finalização, ele teve que sair da sala, e as pessoas lá no Zoom, você podem ver também pelo comentário, muito bom, que pena que acabou, e realmente, Annelise, foi uma pena. Nata, parabéns ao Marcos. E assim, é claro, é perceptível, Marcos, toda a sua pesquisa em cima de trazer uma representação do mundo sutil, como você mesmo comentou, para uma aproximação daquilo que é conceitual e humano, né? E a arte gráfica, ela é auxiliar nisso, com certeza. As cores, o trabalho das cores, a questão de todo o espectro de cores. Realmente, se todos os palestrantes que comentaram há pouco usassem sempre esses recursos para aproximação da mente humana, que é muito concreta, né? E precisa disso tudo. E aí, você teria mais alguma coisa a acrescentar nessa finalização, por favor? Não, só, por exemplo, que é importante a gente, esse tipo de conexão nossa com as imagens, na verdade, a gente, o tempo inteiro, quando está tentando compreender alguma coisa, a gente cria formas de pensamento, né? E no momento que a gente exercita a capacidade de representar essas formas de pensamento, a gente também traz para uma compreensão e para dividir com as outras pessoas, né, alguma coisa que precisa ser passada, ser transmitida no nível da comunicação, né, entre nós, nesse nível mental concreto, né? Agora, também é importante a gente entender que não é só essa a finalidade, né? A gente sabe por várias obras de teosofia que até mesmo se a gente quer promover alguma cura, uma autocura em nós mesmos, até mesmo por experiências de médicos que fazem trabalhos de visualização criativa com seus pacientes, eles dizem, enxerguem o seu pulmão funcionando perfeitamente. Aí eles descobrem com isso, fizeram várias experiências já, descobrem com isso que a pessoa até consegue melhorar o seu pulmão
energeticamente pela força desse pensamento. Então, entender a nossa anatomia sutil, de uma maneira mais detalhada, através de imagens, ajuda a gente também a trabalhar essas energias e saber de onde sai a energia, por onde sai, para onde vai, e concentrar isso e fazer o pensamento se dirigir, né, num caminho como esse, ajuda muito a gente. Então, não é só por uma compreensão, não é só por uma atitude intelectual, é por um exercício prático também, energético, que a gente pode realizar, compreendendo melhor e tentando exercitar essa visualização e essa representação. Então, eu agradeço a vocês pela paciência de ter... Eu tenho uma perguntinha, peraí só um instantinho, que a Jo Olivia está aqui. Uma pergunta simples. Jo, por favor, abre o microfone. Primeiro, né, parabéns pela explanação, mas você falou tanto sobre cores que eu fiquei curiosa para saber se você tem algum trabalho desenvolvido entre as cores e os raios, e se você pode compartilhar. Olha, eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho uma palestra sobre aura e sobre as cores, né, associadas à aura. Se você procurar no YouTube Marcos Queiroz, né, você vai encontrar o meu canal, que tem várias palestras que falam, inclusive tem até, porque como eu sou professor de arquitetura, eu dei algumas aulas de expressão plástica e que também eu abordo essa questão das cores, mas tanto no caso ao falar de aura, eu faço uma abordagem mais esotérica, mas nas palestras de expressão plástica para a Faculdade de Arquitetura, a gente já faz uma abordagem mais técnica das cores. Então, assim, é o que eu poderia lhe passar de informação. Fora isso, até na própria página do YouTube da Sociedade Teosófica no Brasil, eu fiz uma palestra sobre aura, e que está lá também. Se você procurar, você vai achar. Que eu falo um pouquinho sobre essa questão das cores, né? Eu tenho um livro a ser publicado, que é A Ciência das Cores, né, pela UFBA, né? Mas não sei se sai esse ano mais. Talvez... Não, esse ano não sai com certeza, mas assim, talvez em 2021. Eu vou correr para ver se consigo em 2021 lançar, certo? Eu dou um jeito de entrar em contato com você daí pelo WhatsApp. Ok. Tá bom? Tá jóia. Obrigada. Nada. Marcos, aqui continua os agradecimentos, e eu gostaria que você terminasse os agradecimentos também, se pudesse nos auxiliar, finalizando, já que abrimos com uma breve meditação, você poderia fazer a nossa breve meditação de final também? Ok, tranquilo. Então, vamos respirar tranquilamente e vamos tentar sintonizar com o nosso eu mais profundo, buscando a nossa essência, fazendo-nos seres de luz nesse instante, visualizando-nos em instâncias mais sutis, que se expressa nesse instante na Terra, mas que está em constante processo de evolução. Pedimos àquele ser maior que conseguimos sintonizar, que permita a nós galgar os estágios mais amplos de compreensão, e que a doce e suave paz que sempre almejamos possa ser conquistada por nós. Portanto, buscamos sempre
o serviço, o aprimoramento, ao mesmo tempo que estudamos para compreendermos melhor as realidades que nos cercam. Que a paz e o amor dos seres mais elevados que nos auxiliam e dos mestres que estão sempre a nos orientar possam chegar até nós. Que assim seja. Obrigada, Marcos Queiroz, por participar conosco em Teosofia e Arte. Lembrando a todos que estão presentes conosco no YouTube, mesmo aqui na sala do Zoom da Sociedade Teosófica no Brasil, que continuamos os estudos todos os dias, de domingo a domingo, e amanhã temos às 19h30, Krishnamurti, Unidade da Vida, na segunda-feira, Cartas dos Mahatmas, na terça, Filosofia Oculta, nos estudos escritos de Anne Besant e Leadbeater, na quarta-feira, Tradição do Yoga, na quinta-feira, Karma, Dharma e Reencarnação, na sexta-feira, a Doutrina Secreta, e sábado estamos novamente aqui com Teosofia e Arte. Muito obrigada a todos vocês que tiveram essa atenção conosco. Se você é novo no canal, se inscreva, aperte no sininho para ele te avisar a cada novo encontro e estudo na Sociedade Teosófica no Brasil nesse canal. A todos muito boa noite, estamos desligando do nosso contato do YouTube.